Olá, graça e paz. Tudo bem? Bom dia. Melhor, quase boa tarde. Só um momentinho. Arthur, volume. Pronto. Então vamos. Estamos nesse momento, né, na live 2. Tempo para a gente entregar, né, o jejum consagrado nesse período da manhã, em que estivemos horas em meditação, horas em oração, seja ela silenciosa, no clamor, no quebrantamento, na contrição, no louvor, mas tendo nesse sétimo dia, que é o sétimo dia dos 40 dias dessa caminhada, desenvolvendo um tempo para, de fato, nos envolvermos. Desenvolvemos um tempo para nos envolvermos profundamente com a palavra, nos expormos à palavra, nos examinarmos, nos avaliarmos. Também permitimos que o exame do alto viesse sobre o nosso coração e acerca disso, para que pudéssemos ter uma direção clara, uma orientação acerca do que fazer, né, nessa trajetória, nessa etapa que estamos desenvolvendo, né, no momento em que a fase fala-nos sobre estarmos mais próximos de Deus. Olha aí, irmão Marcos Mota, deixa eu dar aqui um alô, irmão Marcos Mota, Deus abençoe, meu querido. Então, para esse momento, nós vamos fazer uma breve leitura do devocional Café com Deus. Café com Deus, do dia 24 de junho. Nós estamos desenvolvendo nesse período em que estamos trazendo Deus para lugares de prioridade em nossas vidas. Nós estamos trabalhando aí a leitura de alguns devocionais para, de fato, estarmos norteando esse momento, esse desenvolvimento da nossa vida. E aqui, no dia 24 de junho, a proposta do Devocional Café com Deus é nos dizer que a oração é a resposta. A oração é a resposta. Então nós temos aqui a citação de Marcos, capítulo 4, versículos 37 e 38, que diz assim: Então voltou aos seus discípulos e os encontrou, dormindo. Simão, disse ele a Pedro, você está dormindo? Você não pôde vigiar nem uma hora? Vigiem e orem para que não entrem em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O autor começa o devocional dizendo o seguinte: após cear pela última vez com seus discípulos e os instruir acerca dos tormentos que estavam por vir, Jesus leva 3 deles consigo até o jardim do Getsêmani e lhes pede para permanecerem em oração e vigília, enquanto se afasta para falar ao Pai sozinho. Contudo, quando ele retorna, encontra os 3 apóstolos dormindo. Esse é um evento ou um fato muito popular que nós já vimos falar na leitura das Escrituras. E o autor continua dizendo: inicialmente, podemos acreditar erroneamente que o simples ato de estarem dormindo não se trata de algo tão profundo. Aqueles homens provavelmente estavam cansados, pois já era tarde da noite. Sempre que estamos acometidos por alguma enfermidade, o cansaço toma conta do nosso corpo, de tal forma que nos tornamos vulneráveis a ponto de ficarmos sonolentos. Há ainda vezes em que, em virtude de uma angústia iminente, ficamos emocionalmente tão fragilizados que a única coisa que queremos é deitar-nos e assim permanecer até que tudo seja resolvido. Nessa ocasião, Jesus foi tentado a ponto de pedir ao Pai que afastasse dele o cálice que estava prestes a beber. No entanto, o Senhor nos ensina que, quando estamos numa situação angustiante, repleta de problemas e lutas, ficar deitado esperando que aquilo passe não é a solução. Tampouco ficar preocupado resolverá. Devemos encarar com coragem o nosso destino, entregando-o nas mãos do nosso Deus e Pai, que nos acompanhará
em cada passo que dermos. Lembre-se de que você não está sozinho. Deus está com você. Creia. E a frase para nossa reflexão diz: para fazer o que Deus o chamou para fazer, você deve se tornar quem Ele o chamou para ser. Vamos lá? Para fazer o que Deus o chamou para ser, você deve se tornar quem Ele o chamou para ser. Então fica o questionamento: quem Deus te chamou para ser? Quem Deus falou com você, que Ele vê em você e que Ele espera que você se torne ou se transforme? Note que Gideão experimentou algo muito semelhante. Enquanto ele malhava trigo no lagar, um anjo vem a ele, personificando a glória de Deus, e chama ele de homem forte e valente. E muitos viam Sansão como um covarde. Talvez nem ele mesmo se enxergasse como forte e valente. Então, para que você de fato possa realizar o que Deus tem para a sua vida, você precisa primeiro encarar a identidade que Ele estabeleceu na sua vida. Para que você possa de fato realizar o que Deus te chamou para fazer, o que Deus tem com você, o que Ele vê na sua vida, você precisa primeiro despertar para a identidade que Ele estabeleceu na sua vida. Então, nesse momento, nós estamos avançando para consagrar o nosso jejum, para entregar o nosso tempo de jejum a Deus. Eu quero fazer isso nessa hora para tecer um breve comentário no final. Senhor, te damos graças nessa manhã, final de manhã, início de tarde, porque desfrutamos sim da tua fidelidade, da tua presença, da ação do teu Santo Espírito, trabalhando em nosso interior, aquilo que talvez ainda não estejamos percebendo, mas que da parte do Senhor, como obra que o Senhor diariamente renova em nós, está consumada. Estamos avançando para um nível mais profundo no conhecimento da tua graça, do teu favor, do teu poder operando em nós. Já não somos mais os mesmos. Estamos sim prontos, preparados para experimentarmos a nova fase. Uma fase em que experimentaremos diariamente, pela fé, a transformação em novidade de vida que é proposto na palavra para todo aquele que crê. Dessa forma, damos graças ao Senhor por saber que a sua fidelidade permanece sobre nós e diariamente nos move para o lugar aonde podemos então experimentar aquilo que o Senhor tem conosco como identidade estabelecida na eternidade. Nesse momento, Senhor, eu te dou graças, te louvo e te bendigo pelas pessoas que vão assistir esta programação gravada e que vão verdadeiramente se envolver e se comprometer com a obra que o Senhor está fazendo no interior e no coração delas. Eu oro te dando graças em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Irmã Joelma entrando aqui agora, Deus abençoe, graça e paz. Então, acabamos de ler o devocional Café com Deus Pai. E em relação a esse devocional ficou a frase para a reflexão: para fazer o que Deus o chamou para fazer, você deve se tornar em quem Ele o chamou para ser. Ou seja, o seu fazer está condicionado ao seu ser. Quando você entende claramente quem você é, o que você precisa fazer ou o que você tem a fazer se torna uma consequência. Porque por saber quem você é, você sabe o que você pode. E em saber o que você pode, você realiza, sem sombra de dúvidas, aquilo que o Senhor estabeleceu como tarefa, como missão, como propósito para a sua vida. Então, para você que está crendo, avançando, confessando a palavra, reconhecendo a vontade de Deus para a sua vida, sendo ela boa, perfeita e agradável, é hora de despertar para quem Deus te chamou para ser. Passamos 7 dias examinando o nosso coração, submetendo-nos ao autoexame, a examinação com base naquilo que sabemos de nós mesmos, mas também não deixando de lado a examinação que vem do alto. Ao nos expormos à palavra, jejuando e orando, estamos então avançando para experimentarmos aquilo que vai além do que pedimos ou pensamos, mas que Deus tem reservado para nós, que o amamos porque estamos guardando a sua palavra a fim de praticar e andar de conformidade à sua vontade.
Assim, eu quero declarar a bênção de Deus sobre a sua vida e ler mais uma vez esta frase em destaque para a nossa reflexão, a fim de que você guarde isso e ao longo deste dia medite um pouco sobre ela. Que diz: para fazer o que Deus te chamou para fazer, você deve se tornar quem Ele te chamou para ser. Para fazer o que Deus te chamou para fazer, você precisa se tornar em quem Ele te chamou para ser. O que você tem a fazer depende da consciência do seu ser. Um forte abraço, que Deus te abençoe, a graça e a paz. Tchau, tchau, até o nosso próximo encontro, certamente às 18 horas. Graça e paz.